Então, veja, nós temos um pouco essa arrogância frente à vida. A gente faz planos, né? Porque a gente imagina que não vai acontecer nada com a gente. E isso é muito bom, né? Porque senão nós não nos permitiríamos desfrutar da vida. E interessante que quando a gente fala de morte, nós vamos falar muito mais de vida do que de morte. Existe uma teoria das civilizações antigas que a gente chama da teoria do impacto, que é a noção de contraste. Eu vou usar como exemplo o verde e o bege, e o branco. Na medida que nós temos esse contraste, nós temos consciência do que é o verde e do que é o branco. Assim é a nossa relação com a morte. Na medida em que a gente tem a consciência desse contraste, vida e morte, a gente pode olhar para a vida. Nós temos consciência da vida. Se não é a morte um grande alerta sobre a questão da nossa finitude. E é exatamente isso que deveria fazer com que nós desfrutássemos deste aqui e agora que a gente tem. Eu vim pensando num filme um pouco antigo, não sei se assistiram, não importa se assistiram, eu vou contar um pouco. O filme chama O Homem Bicentenário, que é a história de um robô. E ele nasce um robô, numa era de tecnologia, ele era robô de uma família, ele começa a ser aperfeiçoado e ele vai se humanizando. Então ele vê os patrões dele envelhecerem, vê as crianças que eram pequenas virarem adultos, casarem e terem filhos, e ele cada vez se humanizando mais. E aí eu faço um paralelo, nós nos achamos muito humanos, nós somos do reino animal, nós nos humanizamos durante a vida. A vida é um processo de humanização, tanto que a gente tem a expressão que pessoa desumana. Então, o fato de nós sermos do reino animal não nos torna necessariamente humanos na concepção, né, mais ampla do que é o ser humano. Então, esse robô, né, num determinado momento, ele já muito aprimorado, né, muito mais gente do que robô, ele se apaixona pela neta, dos patrões, e ela por ele, e eles passam a vida juntos, até que ela tem por volta de 100 anos de idade, e ele mais de 200, e ela na finitude da condição humana, termina o filme, e ela numa cama, ele ao lado, e ele vai se modificando, o rosto envelhecendo, né, para parecer, porque na verdade ele não envelheceu. E aí, quando ela morre, ele pede para uma robô que está ali, vestida de uma auxiliar de enfermagem, para que desligue ele. Aí a gente pensa que a morte tem a sua bênção. Porque aguentar tanto sofrimento, ele, né, desses 200 anos, e tem outros filmes que contam de outra forma esse mesmo cenário. O Homem Bicentenário é com Robin Williams. Claro que esse olhar que eu estou passando para vocês é um olhar muito de psicóloga. Uma outra pessoa que vê o filme talvez não perceba isso. Eu vejo o filme de um processo de humanização e nesse processo de humanização incorporar para si a finitude. Nesses meus anos de hospital, eu tive o privilégio de participar inúmeras vezes, incontáveis vezes, de familiares e de pacientes e conversarmos sobre a morte. Eu vi muitas pessoas pedirem a morte e cheguei a ver mães pedirem a morte dos seus filhos. Aí a gente tem que entender de que talvez quem seja muito difícil de conviver seja a vida. Quem traz o sofrimento é a vida, não é a morte. A morte a gente não sabe o que vem, mas na medida em que a gente tem a consciência, né, da nossa finitude, em vez de pensarmos tristemente, porque a gente adora adjetivar a vida. Nossa, ela teve uma vida boa, ela estava rindo, ela era alegre. A gente dá muitos adjetivos à vida, mas tem outros adjetivos que a gente pode dar à morte. A gente não tem um senso comum que diz, teve uma morte boa? O que é uma morte boa? Né?
as pessoas que têm religião e que passam a vida rezando, né? A Ave Maria não é uma oração em que a gente pede, né, amparo na hora da morte? Então, hoje, eu particularmente, enquanto pessoa, eu tenho muito essa percepção. As pessoas morrem muito da forma com que elas vivem. A gente vê pessoas assim, talvez muito turronas, muito duras. Elas vão ter uma relação mais difícil com o fim da vida, porque a gente é o que é. A gente vai lidar com as coisas da nossa forma de ser. Né? E quando eu vejo alguém que simplesmente, assim, esse sopro se vai, me parece uma pessoa que devia ter uma relação muito leve com a vida. Né? E essa relação se mantém leve com a morte. Então, a gente também pode pensar que existem mortes boas. Né? A gente pensa sempre assim, estava sofrendo muito, então a morte foi um alívio. Né? É mais fácil de entender do que uma morte como uma amiga de vocês que foi ceifada da vida. Né? Foi retirada abruptamente da vida. Sem entrar em nenhuma questão religiosa, cada religião vai ter os seus porquês, vai ter os seus entendimentos, mas o que fica para nós disso? Né? Talvez muito mais para a gente se lembrando que a gente só tem esse aqui agora. E é isso que tem que ser vivido. Né? Tem um texto até muito velho que eu tenho que fala sobre o valor do tempo. Pergunta para um atleta que chegou em segundo lugar, né, quanto vale milésimos de segundos? Não estou falando de horas nem de dias. Né? Pergunte para um aluno que repetiu o ano o valor de um ano. Né? E nós temos, né, quando eu falei para vocês dessa teoria, né, do contraste, do impacto, nós temos a tendência de percebermos um lado quando o outro se vai. Então, na hora em que o verde se apaga, a gente só vê o branco. Né? Então, a gente só vê a questão da vida quando a gente se depara diante da morte. A morte do outro, né, vai relembrar para a gente, e talvez um pouco a gente se entristeça por isso, de que nós também fazemos parte dessa condição. Nós também somos finitos. Né? O que lembra a gente um pouquinho da nossa finitude é quando a gente vai adoecendo. A gente fala, nossa, eu não sou o robô do filme, né? Eu sou frágil. Então, e é por isso que a gente tem que pensar, né? Quando a gente fala de morte, a gente está falando muito mais desse contraponto. Quando eu falo do verde, talvez eu esteja falando muito mais do branco do que, na verdade, do verde. Né? A morte a gente não sabe o que vem depois, mas o que tem aqui a gente sabe. Né? E a gente pode fazer disso, né? Podemos levar uma vida cabisbaixa, ou podemos levar uma vida nos reunindo com amigos semanalmente e desfrutando da vida, né? Encontrando alegria nas coisas que a gente faz. Olha, eu estou conversando, mas assim, se vocês quiserem me interromper, por favor, não é uma palestra isso, é uma roda de conversa. E hoje nós temos um conceito bem atípico de roda. E isso é que é bom da vida, né? Que as coisas não tenham que ser rígidas. Eu trouxe uma oração, mas eu pensei muito mais em Santo Agostinho como um filósofo do que como, na verdade, um religioso. Porque eu falei, não quero entrar em nenhuma questão religiosa. Porque a dor que cada um vai sentir é a dor da saudade. Né? E isso não vai entrar em nenhuma questão religiosa. E eu achei muito bonito como ele coloca a questão da morte. Eu achei que seria interessante. Né? A verdade, sim, eu queria ter imprimido para deixar com vocês, mas eu não tenho impressora na chácara. Vai ficar essa minha dívida. Eu vou depois passar para a Regina ou para a Bel, depois se vocês... sim, sim. Vocês acham que alguém que trabalha, né, numa UTI, ela trabalha necessariamente só com morte? Dá essa impressão para as pessoas? De que é um trabalho... Porque muita gente sai da UTI também. Sim. Né? Muitas pessoas falam, nossa, você tem um trabalho difícil, você trabalha com morte. Eu digo, como assim eu trabalho com morte? Meus pacientes estão todos vivos.
Vou falar, adoro filmes, adoro. Tem um outro filme que com o Brad Pitt, que já por si só já é um encanto, que chama Encontro Marcado. Ele é a representação da morte. E nesse filme ele se apaixona pela filha de um outro personagem, que é o que ele veio levar. Assistiu? Vamos ver se você entendeu a mesma coisa que esta psicóloga entendeu. E eu vejo aquele encanto dele com a vida. Porque a moça, a filha dele é a vida, é uma médica bonita, ele se apaixona pela vida. E ele dá mais tempo para aquele personagem, que é o Anthony Hopkins, que ele vai levá-lo, né, para a morte. E ele vai dando um tempo para o Anthony Hopkins, que é outra coisa que a gente tem que pensar, um tempo para se preparar. Para que serve a vida se não para a gente se preparar, né? E aí, né, ao longo do filme, ele desenvolve aquele romance, mas no fim do filme ele leva o Anthony Hopkins e morre. E eu fico pensando, quando eu vejo na minha UTI, pacientes que o médico diz, ai, não vai ter mais jeito. Mas o não tem mais jeito dura uma semana, 3. E eu vejo uma família afetuosa, muito amor em volta. Quem disse que a morte não pode se apaixonar pela vida que está à nossa volta e não se encantar com isso? É por isso que mesmo a gente falando de morte, eu só entendo que a gente está falando de vida. Porque tudo isso que nos rodeia, essa energia, né, também vai mudar a nossa relação com a morte. Esse também é um filme belíssimo, que quando vocês estiverem um sábado à noite sem fazer nada, pois não. Fiquei em dúvida se eu me colocava, mas assim, eu sou uma pessoa que tem uma visão bem diferente de UTI, assim, eu sou grata, eu sou apaixonada, eu acho que é um dos lugares onde eu já me senti mais segura na minha história de vida, porque eu tenho um filho que antes dos 18 anos, antes dos 16 na verdade, teve 2 passagens por UTIs, com um prazo de 2 anos entre uma passagem e outra, com um mesmo quadro. Então, numa primeira vez, onde foi uma novidade para todos nós, né, eu me vi indo para um local onde eu me senti muito amparada e dei graças ao bom Deus, falando da parte divina, mas assim, eu conscientemente estava com todas as informações que eu precisava para eu me sentir segura e eu fiquei 100% do tempo acompanhando, era uma UTI pediátrica, né? Então, de fato, foram 10 dias de UTI num primeiro processo, que era uma inflamação no coração, uma miocardite. Então, enfim, ele precisou ficar 10 dias na UTI com toda o cuidado. E aí eu me sentia muito segura, eu fiquei muito aliviada quando fui levada para aquele lugar e vi aquele cuidado todo, né, dos aparelhos e dos funcionários o tempo todo medindo. Eu falei, nossa, tudo que eu queria era esse ambiente com total cuidado. 2 anos depois de curado, caiu um raio na cabeça, aquela história, né? O raio não cai 2 vezes sobre o mesmo lugar, vírgula, né? Caiu e mesmo quadro aconteceu, mesmo quadro era um quadro viral, foi a pericardite. E de novo, né? A mesma UTI pediátrica. E aí enfim, tem toda uma história por trás disso, mas só para dizer que, pra mim, quando escuto UTI, eu falo, nossa, o melhor lugar que tem para alguém ser 100% olhado. Sim, porque e é mesmo. tendo o potencial de cura, se curar da melhor forma possível. E hoje eu sou muito grata a dizer que, né, quando o médico chegou para mim e falou assim, olha, mãe, né, na segunda vez, trouxe o prognóstico, como eles fazem, igual bula de remédio, né, trouxe o prognóstico, eu escutei, guardei na caixinha o que ele me disse e falei assim, ok, doutor, mas deixa eu te dizer, o meu filho vai sair daqui sem sequela nenhuma. Ele falou assim, olha, acho que você não entendeu, mãe, me repetiu de novo, eu falei assim, peguei o que ele me disse, guardei de novo na caixinha, com todo respeito, eu falei assim, doutor, entendi completamente tudo que o senhor me disse, agora deixa eu dizer pro senhor, ele vai sair daqui sem nenhuma sequela. E eu fiquei nessa minha certeza absoluta, que foi que certamente protegeu minha emoção e me ajudou a ter
uma ação adequada e talvez dar a força para o menino e a certeza que ele precisava, né, para o meu filho. Mas a UTI, no meu ponto de vista, é um lugar onde se tem todas as ferramentas da melhor forma possível para potencializar a vida. Sim, Se tiver exatamente. um potencial, ali vai Exatamente. estar muito bem cuidado, né? A UTI é para cuidar, para propiciar a vida. E as pessoas têm um entendimento de que se está indo para a UTI, está muito grave, vai morrer. Né? É um equívoco mesmo em relação à UTI. E é interessante, né? Porque às vezes a gente dentro de uma UTI, diante de um quadro grave, a gente fica pensando, né? Como é que a gente se prepara para isso? Muitas vezes, eu já ouvi isso de algumas pessoas, eu achei que eu estava preparada para a morte, mas eu estou sofrendo tanto. Eu digo, mas quem disse que se preparar é diminuir o sofrimento? Até porque eu particularmente acho um privilégio que alguém sofra pela gente quando a gente morrer. Porque se nenhuma lágrima for derramada, algo de muito errado a gente fez nessa vida. Alguma coisa está errado, se ninguém chorar pela gente. Então, vai haver sofrimento. Mas o que é se preparar? Né? E como tem até em música dos Titãs, né? Se a gente soubesse das coisas, né? Se eu tivesse visto mais pôr do sol, se eu tivesse... E na medida que a gente, vivo, com saúde, tem essa consciência, por que não ver todos os pôr do sol? Por que não fazer as coisas? Por que não estar reunidos com os amigos? Tem pesquisas da Inglaterra que dizem que mulheres que se reúnem com as amigas vivem mais, são mais felizes. E os homens também, apesar de serem menor número, são os que vão viver mais, vão ter mais saúde. Então, quem disse que isso não é se preparar? Quando a gente pensa, me preparar para a minha morte, falar aquilo que tem que ser falado na vida, dar os telefonemas que tem que ser dados. A gente acha ingenuamente que a gente vai ter tempo para fazer as caminhadas. Então a gente deixa para amanhã. Vou fazer aquela viagem no ano que vem. Né? E a gente vai protelando como se a gente fosse dono, né, da vida. Deixa eu ler para vocês que depois o Bel vai imprimir. Bom, eu estou realmente assim, trazendo Santo Agostinho para vocês como um filósofo, tá? Então, é uma poesia que chama A Morte Não É Nada. Põe o microfone na outra mão, só para a gente garantir que vai ficar bem bom. Tá bem? Então, chama A Morte Não É Nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuo sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase, sem nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra de tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos. Agora eu estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. E foi pensando nisso que eu achei muito bom vocês irem caminhar depois, porque a vida continua. O lago vai ser lindo, as árvores verdes, né? E isso, né, dá até mais brilho, né, para aquilo que as pessoas viveram. Eu penso exatamente qual é o momento que as pessoas morrem, né? Tem a morte biológica, onde não é nem onde o coração para, que também é um outro equívoco. A gente não morre porque, né, o coração parou. A gente morre quando o nosso cérebro
vai se desligando. Exatamente que instante, né, a morte ocorre. E na medida que, né, a gente vai entrando em contato, né, com essa morte que pode vir, assim, parece sempre de forma inesperada, mas ela vem de pouquinho. Eu fico pensando, a gente em vida tem que celebrar a morte, porque a gente vai na nossa vida criando passos. E esses passos, depois que a gente vai, alguém vai olhar para trás. Eu sei que vocês vão ter coisas para falar da amiga que faleceu, ela deixou passos. Algumas pessoas deixam passos grandiosos, grandes compositores, grandes autores, passos que vão durar séculos. Né? Então, exatamente quando a gente morre, eu penso que a gente morre quando a gente morre na lembrança das pessoas. Então, nós, réis mortais, que não somos nenhum Van Gogh, nenhum Mozart, né, que duram muito além das suas gerações, os nossos filhos vão lembrar da gente, nossos netos, talvez os bisnetos, se alguém falar muito da gente. Então, existe uma outra morte, que é aquela onde a gente já não existe mais na lembrança das pessoas. A gente não pensa nisso, e é por isso que a gente fala que existem mortes em vida, onde as pessoas se afastam de tal forma que já não são mais nem lembradas pelos outros. Não acho... Da Disney que fala, né? O Viver a Vida é um desenho da Disney que fala da vida dos antepassados a partir da memória dos que estão vivos. Sim, porque é através da memória que eu mantenho aquilo que é vivo. Então, de uma certa forma ou de outra, ou pensando na morte biológica, ou nessa morte da memória, nós vamos carregar essa angústia que os grandes filósofos, né, falam. Né? O ser humano é a única criatura que tem consciência da sua finitude. Então, nós carregamos essa angústia com a gente. As outras criaturas, os elefantes, choram os seus mortos, mas eles não têm a consciência prévia da morte. Choram ali, naquele momento. Mas nós nos angustiamos antecipadamente diante dessa nossa condição humana, né? Então, talvez de pequenez. Mas hoje eu ouvi uma coisa muito linda, né? Nós estamos corpo, mas nós somos espírito. Algo vai sobreviver, é o grande alento. E era isso que eu queria falar para vocês. Nós estamos pensando em caminhada, em seguir em frente. Gratidão pela fala. Regina, quer se colocar? Pega eu vou pausar o vídeo. Eu acho que